palavra do Senhor nos fala assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns daquela seita, quer homem, quer mulher, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? Disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra a cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando-os pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de tal chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que se tornasse a ver. Queridos, essa palavra que nós acabamos de narrar, esse texto, essa palavra, ela é muito rica em detalhes, é muito poderosa. A palavra do Senhor, ela é muito maravilhosa. Nessa noite de domingo, eu quero trazer uma palavra para o seu coração, uma palavra que tem como tema: Deus não desiste de ninguém. Jesus não desiste de ninguém. Mesmo se o seu passado e o seu presente for terrível, Jesus não abre mão de você. Mesmo se o seu passado outrora te condenava, mesmo que as pessoas até te desamparassem, mas Jesus não desiste de você. Queridos, essa história é uma história muito conhecida na igreja. Todos nós conhecemos a conversão desse homem chamado Saulo. A Bíblia diz que existia e existe uma promessa de que o Evangelho do Cristo seria pregado não somente na cidade de Jerusalém, mas também em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Existia uma palavra que o próprio Cristo tinha declarado, que o seu Evangelho seria espalhado, seria expandido em toda a face da terra. Glória a Deus por isso, porque o Evangelho me alcançou nessa noite. Glória a Deus porque o Evangelho te alcançou outrora, um dia na sua vida, e hoje esse Evangelho mudou a nossa história de vida. Queridos, só que devido ao crescimento da igreja naquele tempo, a igreja ela começou a crescer. Ela começou a crescer em conhecimento e graça, também em quantidade de pessoas. Só que a Bíblia diz, queridos, que existia um homem chamado Saulo, carrasco, um homem perseguidor, um homem que era perseguidor número 1 contra o povo de Deus. Mas porém, irmãos, Jesus, Ele está olhando o futuro de Saulo. A Bíblia diz, queridos, que esse Saulo, ele tinha autoridade em pedir carta aos sacerdotes.
Essas cartas davam autoridade a Saulo para prender qualquer um que estivesse pregando nas praças das cidades. Saulo tinha autoridade que se ele ouvisse alguém falando de Jesus, ele prenderia e trazia preso a Jerusalém. Saulo tinha autoridade. Então Saulo ele começa a perseguir a igreja de Cristo. Saulo começa a perseguir aqueles que estavam levando o evangelho, aqueles que estavam pregando a palavra do Senhor. Mas de repente, queridos, Saulo pega a sua comitiva, ele vai em direção a Damasco. Ele sai de Jerusalém e vai em direção a Damasco. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui. Jesus não faz nada sem um propósito. Ele tem um propósito para todas as coisas. A sua vida tem um propósito para Ele. A sua vida neste lugar tem um propósito pelo próprio Deus. Só que a Bíblia diz, queridos, que esse homem, ele transpirava e inspirava maldade no seu coração. Ele era um perseguidor número 1 do povo de Deus. Mas queridos, só que ele teve um encontro com Jesus de Nazaré. Saulo estava indo em direção a Damasco. Saulo ainda não tinha chegado a Damasco. Saulo, quando ele sai de Jerusalém, ele sai com seu coração atribulado, agitado, em perseguir aqueles que estavam pregando o amor do Cristo. Só que de repente, irmãos, Saulo teve um encontro com Jesus. Aquele encontro que não estava na nossa agenda, aquele encontro que nós não tínhamos preparado. É assim a nossa vida com Cristo. Talvez hoje alguém te convidou a estar aqui na igreja e você se perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Talvez alguém te convidou e você falou: o que eu estou fazendo aqui? Jesus te trouxe a este lugar. O plano de Saulo era chegar a Damasco, do mesmo jeito que ele saiu do lugar que ele estava. Mas queridos, Jesus já tinha marcado um tempo com Saulo. Jesus marcou esse tempo com você nessa noite. Jesus marcou esta noite para falar com você. Hoje, olhando aos nossos olhos humanos, era impossível ter um culto como este. Mas eu quero dizer para você nessa noite: fique em paz, porque tudo vai terminar bem. O diabo fez de tudo. Ele preparou tantas as coisas, mas no final é Jesus quem decreta a nossa vitória. Queridos, Saulo pega a sua comitiva e vai em direção a Damasco. A Bíblia diz, irmãos, que no meio do caminho, Jesus, é um esplendor de luz e de glória, ele se revela a Saulo de uma forma intensa. Queridos, Jesus se manifesta através de um resplendor de luz. E Saulo, quando ele olha para aquela luz, ele toma um susto, porque ele não tinha visto nada com tanta necessidade como aquele momento. Ele cai prostrado ao chão, e uma voz sai daquela luz dizendo: Saulo, Saulo. Eu imagino o Saulo: quem é que está falando meu nome? Jesus conhece o teu nome. Ele sabe o nome da sua identidade. Ele sabe o caminho que você passou. Então por isso, querido, Ele vai declarar o decreto sobre a tua vida, que no nome de Jesus de Nazaré, Ele vai chamar o teu nome hoje. Saulo, irmãos, ele toma um susto. Ele se pergunta: que negócio é esse? E uma voz do resplendor de luz diz: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo
Saulo, por que você me persegue? O que eu te fiz de mal? Jesus já estava ministrando ao coração de Saulo. Irmãos, todos aqueles que têm encontro com Jesus, a sua vida nunca mais é a mesma. Aquele homem que era o homem mais brabo de todo aquele tempo, quando Jesus entra na história daquele homem, aquele homem já não é mais aquele cara bravo. Sabe por quê? O amor de Jesus nos constrange. Só Jesus para fazer um negócio como este. Porque outrora nós não valíamos nada, mas um dia Jesus entrou em nossa história de vida, e hoje você é a coroa, você é a pedra da coroa de Jesus Cristo. Amado de Deus, você tem um valor imensurável para o próprio Deus. Ele te comprou por um preço muito alto. Jesus não abre mão de ninguém. Então Saulo é um diálogo com Jesus. Saulo disse: mas Senhor, o que queres que eu faça? Jesus disse: vai até a cidade, você vai ser levado até a casa de um homem chamado Judas, e lá você vai ficar hospedado durante alguns dias. Jesus prepara amigos para nos conduzir. Saulo, sem entender, ele é conduzido pelo próprio Cristo a uma nova realidade depois do tempo de encontro com Jesus. A nossa vida muda. Aquele homem que era carrasco, aquele homem que era perseguidor, ele não está entendendo agora, mas existe um Deus que está escrevendo uma nova história para a vida de Saulo. Existia uma história outrora, que o final da nossa história era um final de perseguição, final de morte. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos de vida, mas afinal desse caminho é um caminho de morte. Saulo estava trilhando um caminho de morte, até Jesus entrar na sua história. Todo caminho é comum, queridos, até Jesus entrar por esse caminho. Saulo, ele não entendeu. Ele foi conduzido até a casa de Judas. E naquela cidade existia um discípulo de Jesus, chamado Ananias. Jesus, através de uma visão, se revela a Ananias e diz: Ananias, vai na casa de Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo. Ai, querido, Ananias, ele começa a indagar e dizer: quem? Saulo? Não é boa gente. Era assim que falava de você antes de ter um encontro com Jesus. Era assim que falava de você quando não tinha encontro, quando você não se encontrou com Jesus. Era o que falava de mim outrora: Dona Maria, o seu filho será um traficante. Dona Maria, o seu filho será um ladrão. Dona Maria, o seu filho será um trombadinha. Até Jesus entrar na minha história. Porque o mundo não vê como Cristo olha em você. Porque Jesus, Ele dá uma nova chance para mim e para você. Querido, se eu estivesse andando na realidade do mundo, hoje eu não estaria aqui. Mas glória a Deus, porque Jesus me encontrou a caminho de Damasco. Glória a Deus, porque um dia Jesus entrou na minha história e mudou a minha vida. Aí
quando eu passava na rua, alguém disse: é só aparência, mas o coração está contaminado. Quando Jesus se revela a Ananias, Jesus diz: olha, vai na casa de Judas, porque tem um homem lá chamado Saulo, ele está orando há 3 dias. Você vai lá, vai colocar a mão na cabeça dele, você vai orar por ele. Ananias diz: espera aí, Senhor, está de brincadeira. Jesus, vamos falar sério aqui, cara. Saulo, eu conheço a história desse homem como ninguém. Esse perseguidor, esse homem que persegue a tua igreja, o Senhor quer que eu vou orar por ele? Um parênteses. Talvez Ananias não estava vendo o futuro de glória que Jesus tinha para Saulo. É por isso que eu oro nessa noite, para que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos nessa noite. Ananias não tinha noção do que o próprio Cristo estava escrevendo acerca da história de Saulo. Mas Jesus já estava vendo o que Saulo iria trazer, ele queria fazer para o reino do próprio Cristo. É por isso que nós não devemos desistir na primeira vez. Porque se fosse por Ananias, ele tinha desistido. Mas porém Jesus diz: vai porque esse homem, ele é o vale escolhido para uma grande obra. O encontro de Jesus com Ananias não foi um encontro casual. Estava escrito na eternidade. Quando Ananias chega na casa de Judas e vê um homem, imagina o Ananias batendo na porta, com receio, com medo. Quando ele chega, ele encontra um homem prostrado, chorando, transformado. Ananias vem, com receio, coloca a mão na cabeça de Saulo. Queridos, Jesus muda a nossa história. Jesus muda a sua história. Jesus muda o seu caminho. Ele tem poder de mudar o seu caminhar. Ele tem poder de transformar a sua vida. Ele tem poder de transformar a nossa história. Foi por isso que Jesus não desistiu de Saulo, porque Jesus tinha uma obra muito grande. E Saulo, irmãos, foi um canal de bênção para muitas pessoas que estão aqui hoje. Se Jesus tivesse desistido, se Jesus não tivesse insistido a Saulo, mas esse mesmo homem chamado Saulo, ele foi transformado pelo poder do nome de Jesus. E esse mesmo Saulo, que era perseguidor outrora, ele passa a ser perseguido. E Saulo, ele começa a fazer uma grande obra para o Senhor. O homem que mesmo em prisões, ele expressava o seu amor, o seu Deus. E um dos versículos mais lindos que a Bíblia relata para mim, foi quando Saulo estava preso em prisões. O seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, porque ele tinha dupla cidadania. Estava Paulo preso em prisão, em Roma. E Paulo escreveu um dos versículos mais lindos da Bíblia. Ele estava preso no cárcere inferior. Ele escreveu dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O homem que tinha as suas convicções, o homem que tinha a certeza de quem era em Deus. Mas glória a Deus, irmãos, porque tem alguém orando por Saulo aqui nessa noite.
Glória a Deus, irmãos. Porque tinha algumas Marias orando atrás da geladeira, orando pelo Fábio. Glória a Deus, quando eu chegava de madrugada dos clubes, eu bati na porta e tinha alguém orando por mim. E quando eu entrava, irmãos, aquilo era tão forte. Eu falava, não vou mais no clube. Quando eu olhava, ela estava, eu lembro que ela tinha uma geladeira vermelha. A minha mãe estava ali prostrada, dizendo, Senhor, salva o Fábio. Eu entrava, ia para o meu quarto dormir. Domingo à noite, já estava preparado para ir para o clube de novo. Você imagina se Jesus tivesse desistido de mim, usando a minha mãe para insistir. Imagina, querido, se Jesus tivesse falado para Ananias, tá bom, Ananias, deixa Saulo em paz. Mas alguém insistiu. Alguém insistiu. Alguém desistiu, mas alguém perseverou até o fim, dizendo, Senhor, eu creio que o Fábio será transformado, porque o Senhor tem uma obra na vida dele. Quantas as vezes, imagina. Mas tem aquele dia que você vai no lugar, o ambiente não é para você. Eu cheguei no ambiente do clube, irmãos. Para te levar para o clube tem um monte de amigo, mas para tirar de lá ninguém quer tirar. Eu olhei no relógio, era meia-noite e pouco. O Espírito começou a me incomodar, dizendo, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar, sai daqui. E eu dentro daquele clube, aquele monte de luz, aquele monte de fumaça. Eu falei, aqui não é meu lugar, eu vou sair desse ambiente. Eu saí daquele ambiente, irmãos, e fui para casa. Quando eu cheguei, a minha mãe estava no mesmo lugar, orando. Isso era aproximadamente meia-noite para 1h da manhã. Irmãos, eu olhava para o joelho de minha mãe, eu ficava com dó, irmãos. A minha era branca, mas o joelho era preto, de tanto que ela orava. Eu entrei para o meu quarto e disse, Senhor, a partir de hoje a minha vida muda. A partir de hoje, Senhor, você vai mudar a minha história de vida. Eu me lembro, irmãos, que eu liguei para um amigo meu, que também era amigo, era parceiro de clube, tinha se convertido. Eu liguei e falei, cara, eu quero ir na igreja com você. Ele, sério, cara? Eu falei, sério, eu preciso de Jesus. Um domingo como este, irmãos. Eu marquei com o irmão 6h30, 6h20, estava gritando. Me colocou na garupinha, Marcelão. Garupinha da bicicletinha, vamos embora. Entramos na igreja. Parecia que só tinha eu na igreja. Parecia que só tinha eu no culto. O louvor só vinha para mim. Eu falei, sangue e fogo. E fumaça. Quando o pregador subiu para pregar a palavra, ele pregou a conversão de Saulo. Aquele homem parecia que ele apontava o dedo para mim e dizia, hoje é o seu dia. Hoje é a sua noite. Hoje o Senhor preparou esse tempo para mudar a sua história. E eu olhei para o lado e falei, meu Deus, esse cara não para de falar comigo. E no final da pregação, ele disse, Jesus te trouxe a este lugar. E quando ele levantou a mão e dizia, tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Eu falei, não vou levantar. Eu não vou sair do meu lugar. Irmãos, aquele cara disse, ei moço, Jesus te trouxe a este lugar, porque Ele não desistiu de você. Eu fico me perguntando nessa noite, irmãos, que Deus é esse? Que verte em nós? Que Deus é esse que investe pesado em nós?
Deus fala assim: vem para os braços do Pai. Aquela noite foi difícil, mas foi o melhor dia da minha vida. Irmãos, glória a Deus por aquele pregador. E glória a Deus também pela vida daquele irmão que me levou àquele lugar. Hoje eu estou aqui para dizer para você que está aqui, querido: o mesmo Jesus que não desistiu de Saulo, é o mesmo Jesus que está aqui dizendo para você: eu não desisto de você. Ele não desiste de nós de maneira alguma. A Bíblia diz que pode uma mãe, pode um pai, pode uma mãe esquecer de um filho, até um pai esquecer de um filho, mas todavia o nosso Pai Celeste não se esquece de você. Como está a sua vida nessa noite? Como estão os seus caminhos? Como você entrou por essas portas essa noite? Talvez hoje você estava como era outrora, mas Jesus mudou a minha história de vida. Ele quer mudar a sua vida também. Ele quer conduzir a sua vida também nessa noite. Talvez você chegou neste lugar dizendo: Deus, o que eu vim fazer neste lugar? O mesmo Deus que se encontra, que mudou a história de Saulo, é o mesmo Jesus que está aqui para mudar a sua vida também. Eu quero orar por você que está aqui. Eu quero orar por você que se encontra aqui, talvez afastado do caminho do Senhor. Você que talvez esteja afastado de Deus, assim como eu estava outrora. Mas Jesus entrou no meu caminho, entrou na minha história. E Ele escreveu uma nova história de vida para mim. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te abençoar nessa noite, porque Jesus tem um plano brilhante para a sua vida. Ele tem um projeto gigantesco na sua vida. Ele tem um plano maravilhoso. Ele tem uma obra tremenda na sua vida. E hoje eu estou aqui para falar de um Deus que muda a nossa história, para falar de um Deus que o seu poder, Ele transcende todas as coisas, para falar de um Deus que muda a história de qualquer um. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. Esse Deus que nos dá uma segunda chance está aqui neste lugar. Esse mesmo Deus que mudou a história de Saulo, Ele quer mudar também a nossa história. Como está a sua vida, querido, nessa noite? Hoje Deus preparou esta reunião para falar com você de uma forma especial. Hoje Ele preparou esse tempo para dizer para você: filho, eu não abro mão da sua vida. Eu te dou uma nova chance. Enquanto você está orando, Ele está fazendo uma grande obra aqui em nosso meio. Como está o seu coração? Como está a sua vida nessa noite? O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, irmãos, foi a melhor coisa do mundo. Eu não me arrependo, querido. Sabe por quê? Porque Jesus nunca me fez mal algum. E eu sinto esse amor neste lugar, esse amor chamado Jesus de Nazaré. Ele preparou essa noite para entrar na sua história. Hebron, Igreja Viva.